a gente começar, Tarcísio, queria que você pudesse estar contextualizando, né, quando foi instituído a festa de Shavuot, né, e traduzindo para nós aí também o termo aí desta festa, né, e como que ela era celebrada nos tempos bíblicos. Bom, a festa de Shavuot, ela está dentro de um calendário de festas, de convocações que Deus faz ao povo de Israel. A gente vai entrar mais a fundo aqui no programa, explicando que, na verdade, elas têm um caráter pedagógico a respeito de trazer lembrança na história do povo, na mente do povo, sobre um milagre, sobre um propósito. É impossível a gente falar de uma festa isoladamente, sem conectar com as outras, mas aí, no decorrer do programa, vamos falar também do caráter profético, né? Além de ser pedagógico, né, o ensino, ela é profético porque ela aponta para o Messias, da sua vinda, para o seu retorno, e fala também sobre acontecimentos importantíssimos. Falando da palavra em si, a palavra Shavuot, a palavra Shavua, semana, então Shavuot seriam semanas, o plural de semana, porque realmente ela foi estabelecida como uma comemoração a ser feita 7 semanas após o festival ali desse ano, o festival de Páscoa. Uma das citações, além de Levítico 23, que ali tem como se fosse um menu assim de todas essas 7 festas que foram estabelecidas, em Deuteronômio 19, versículo 9 ao 12, fala especificamente também nesse trecho aqui sobre a festa. E aqui vai trazer uma conexão de 2 aspectos que ela tem, que eu acho que a gente pode começar falando sobre eles, que é o aspecto da colheita. Todo o calendário bíblico, ele está ligado à questão da colheita, das chuvas, e as festas têm esse aspecto da provisão natural também. Sempre que eu abordo a questão das festas, eu costumo dizer sobre esses 3 aspectos, assim, o aspecto natural, e muitas vezes está relacionado à colheita e um tipo de fruto que dava naquela época, né? Hoje em dia aqui em Israel, com a tecnologia, como é no mundo também, a gente tem, vamos dizer assim, frutas também fora de época e outros frutos que não existiam. Mas um aspecto é a provisão natural, o outro tem essa questão dessa provisão divina, sobrenatural, que no caso de Shavuot é muito especial, e a gente vai abordar aqui hoje também, e tem esse aspecto da provisão profética, né, que tem o cumprimento final dela, como o apóstolo Paulo diz, as festas são sombras, né, de alguém, e nós crentes no Senhor, em Yeshua, em Jesus, sabemos que nele se cumprem as festas, assim como o sábado, toda a lei e toda a profecia. Mas, assim, resumidamente, o nome Shavuot, ele está aplicado justamente porque são 7 semanas, então por isso que a maneira como nós conhecemos na igreja gentílica é muito mais o nome grego, que é Pentecostes, porque nas 7 semanas, e aí se comemora no dia seguinte, então, o 50º dia, aí vem essa palavra Pentecostes. Então, resumidamente, Deus, ele traz uma ordenança para que o povo celebrasse esse feito, né? E qual foi esse feito? Quando o povo sai do Egito, e aí a gente sabe muito bem da história ali que acontecem as pragas e o grande milagre que é o sangue nos umbrais da porta, onde Deus traz o livramento e ali tem o cumprimento, né, que vai se cumprir na verdade em Jesus, que é o Cordeiro, e a ressurreição dos mortos, e enfim, como primogênito dentre os mortos, conectado à festa das primícias. E nesse dia, onde depois vai ser celebrado Shavuot, é o dia que Moisés recebe as tábuas da lei. Então, eu costumo dizer assim, que quando o povo sai do Egito, eles saem livres, mas eles precisavam de uma direção para a liberdade que eles tinham recebido. Nós sabemos muito bem que uma pessoa, muitas vezes até liberta de algo, ela não necessariamente ela sabe para onde seguir. E se ela não tem essa direção, ela pode acabar voltando para aquilo que um dia aprisionou.
Então Deus entrega a Torá, a instrução, né, eu acho que a melhor forma de traduzirmos Torá seria isso, a instrução, que seria como o Waze na época, né, um GPS, onde Deus direciona o povo espiritualmente. Então, Deus está formando o povo ali para que eles pudessem receber a terra. Um povo ele é formado por pessoas, por lei e por um território. Então, Deus, antes de entregar o território, eles vão caminhar ali em diante pelo deserto para chegar em Canaã anos depois, mas ali Deus está entregando a maneira como esse povo tinha que viver. A gente vai ver na Torá diversos assuntos que não só eram leis no sentido cerimonial ou até espiritual, mas leis de convivência, leis de como lidar com os problemas sociais, civis. É interessante até como a questão de cuidar das necessidades ali, que eles teriam que passar por esse tempo do deserto, Deus está instruindo todo o caminho que eles precisavam seguir para que eles pudessem atravessar, viver bem e chegar e possuir a terra. Então, dois pontos principais aí, iniciais, vamos dizer assim. Eu creio que o principal é o cumprimento, né? Mas iniciais muito importantes, essa questão da colheita também acontece por conta da época do ano, onde se inicia o ano bíblico, diferente do calendário hoje de Israel, e tem um calendário civil, onde o Rosh Hashanah, né, que é comemorado, que seria a cabeça do ano, o início do ano civil de Israel, ele acontece numa data diferente do início do ano bíblico. Então, biblicamente, a gente está no início do ano agora, começou em Páscoa, então estamos no segundo mês do ano, terminando o segundo mês do ano, celebrando essa festa. Então, agora é o tempo que as primeiras colheitas começam a acontecer, e com isso também tem a oportunidade de entregar as primeiras ofertas também, né? Algumas já aconteceram lá na Páscoa, mas agora já começam a ter outras colheitas que serão apresentadas. Então, é um ponto importante falar dessa questão da colheita, e claro, importantíssimo, Deus entrega a Torá para Moisés, o povo então sai andando agora com uma direção, um caminho que eles deveriam seguir para possuírem a terra que Deus havia prometido. Muito bem. Pastor, assim como todas as demais festas, né, Shavuot é uma festa que até hoje ela é celebrada pelo povo judeu. Queria saber como que hoje é celebrado esta festa, sobretudo em Israel, né, como é que os judeus, nós acabamos de ver aí a íntima ligação com a Torá, né? Então, como que os judeus celebram a festa de Shavuot nos dias de hoje? Então, é bem interessante. O Romualdo começou falando sobre a questão a celebração, principalmente dos religiosos, né? E eu, nesses 5 anos que vivo aqui, eu tenho o privilégio, assim, de viver nos dois mundos opostos de Israel, porque os meus primeiros 3 anos foram em Jerusalém, que é a parte mais religiosa, e agora eu moro na região de Tel Aviv, que é a parte mais secular de Israel. Mas a questão das festas, principalmente, a história bíblica, a celebração do significado, ela é muito enraizada na cultura. Então, mesmo que você vá para uma casa de alguém que não necessariamente vai para uma sinagoga comemorar o Hag, né, que seria essa festa religiosa, ele vai ter na casa algum elemento, ou na própria escola. Meus filhos estão aqui, e as músicas cantadas todas falam a respeito da colheita, mas falam também a respeito da Torá, falam e trazem toda também uma questão de identidade. Acho que também não só pelo momento, mas o momento tem aguçado muito em Israel a questão do patriotismo, a questão da terra. Então é muito especial a gente estar aqui milhares de anos depois, vendo que o mesmo assunto celebrado há muito tempo atrás, ainda hoje é não só celebrado, como é um desafio a ser mantido, né? Essa questão do orgulho da Torá, do orgulho do estilo de vida que Deus entregou e da terra que Deus prometeu. Uma coisa interessante sobre a celebração
é que é uma festa que se come muito laticínio, é, produtos à base de leite e não tem muita carne, diferente de algumas outras festas. Aí não tem necessariamente uma explicação bíblica sobre isso, mas é uma questão mais tradicional, pelo fato de se considerar que o primeiro foi no Shabat, e aí para que não quebrasse uma regra de caseira, essa é uma das explicações que eu já ouvi, então a questão do abatimento da carne não poderia ser feito também, então se opta, porque para quem não sabe, o judeu ele não vai misturar, o judeu que eu digo mais religioso, mas até tradicional também, poucas pessoas criam até o hábito assim, alimentar, eles não comem a carne com o leite, ou algum alimento fabricado de leite. Então, a gente tem nesse dia de Shavuot um consumo, vamos dizer assim, muito grande de laticínios. Muito bem. Interessante você falar sobre essa questão que está enraizado na cultura, mesmo num ambiente não religioso. E é interessante porque, me corrija se eu estiver errado, você está localizado aí em Tel Aviv, a cidade, se não é a mais secularizada, é uma das mais secularizadas em Israel, né? Mas Shavuot está presente também na cultura, como você falou, e não apenas no ambiente religioso, né? Sim, completamente. Todas as festas, todo o feriado. E é interessante, assim, Ronaldo, porque os últimos. Eu presto muita atenção na questão cultural também contemporânea, assim, né? As músicas, o que se canta. Você entende, assim, um pouco vamos dizer assim, do espírito do país, do povo, né? E ultimamente as músicas têm trazido muito elementos. Porque às vezes as pessoas pensam também, eu sempre gosto de desmistificar isso, que Israel é um país completamente religioso. Não é. A gente tem já conversamos aqui em outros programas, número de ateus. A minha cidade agora mesmo, hoje, andando por ela, ela está cheia assim de bandeiras do arco-íris, porque vai ter uma parada gay nos próximos dias. Então, assim, tem esses dois lados também. Mas as músicas, assim, elas têm falado muito sobre a nacionalidade, o patriotismo e sobre Deus. Que as coisas vão dar certo, que Deus me ama, essa é uma coisa que tem tocado muito. No tempo da guerra também, a famosa frase "Ama Israel, o povo de Israel vive". Então, eu acho que mediante também a esse antissemitismo que tem crescido no mundo e tantas coisas que têm acontecido, toda essa questão da festa, da comida, da lembrança do que Deus fez, une ainda mais o povo e já não é uma coisa que a gente vive que se faz só por obrigação, por é uma lei tem que ser feita, mas sim algo que se faz com aquela intenção de preservar, né, de trazer a memória, de não perder aquilo que Deus entregou. Então é muito interessante a gente ver, principalmente até ver, inclusive, pessoas que não têm uma ligação tão forte assim com a religião, mesmo assim, nesse momento, eles celebram e lembram esses aspectos. E no aspecto litúrgico, como que os judeus celebram, seja em casa ou seja na sinagoga, como que é uma liturgia de uma celebração de Shavuot, basicamente? Então, na sinagoga tem a leitura nesse tempo do livro de Ruth, e aí daqui a pouco a gente pode até fazer uma conexão assim com a questão da nossa fé, né, da fé messiânica, a fé cristã, porque o livro de Ruth fala justamente sobre, principalmente para nós gentios, uma gentia que se aproxima do Deus de Israel. A história revela isso, e a famosa frase, né, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a gente, isso é lido, essa história é relembrada, e como toda festa aqui, a celebração com a família, ela é muito, muito sagrada, muito importante. É claro que a gente tem também celebrações da comunidade, porque essa é uma sensação que a gente sempre tem aqui. Israel é um país, mas é uma grande comunidade. As pessoas além de serem parentes, elas
fazem muitas coisas em comum, é um país com muito piquenique, com muita gente comendo junto e participando de forma comum, assim, nas celebrações. Então, a gente tem celebrações nos bairros que acontecem também. Em especial, já há alguns anos, eu tive a oportunidade, esta semana, em Shavuot, de celebrar com o corpo messiânico. E ali eu pude ver assim, o quanto é precioso, aí já dando um gancho, talvez, não sei se a gente já entra nessa questão de quanto Shavuot é importante para nós, que cremos no Senhor, ali eu pude ver a face do corpo de Cristo de Israel, que é uma igreja assim muito plural, né, com judeus de muitos lugares, com gentios de muitas nacionalidades que servem aqui, e ali a gente pôde celebrar também, e cantando, comendo junto. Os últimos anos têm acontecido num local aqui perto de Tel Aviv, uma cidade que chama Petah Tikva, que é a Vila Batista. E ali eles abrem um espaço, um local muito grande, com gramado, assim, tem adoração, pastores adorando também, orando, e esse relacionamento, e é o que eu falo, assim, Israel é uma coisa que nos ensina muito a respeito da fé, somos pouquíssimos aqui ainda, mas como barreiras que às vezes a gente vê que dividem o corpo de Cristo fora, aqui elas tendem a serem menores. Né? A gente vê numa mesma comunidade pessoas de uma origem mais tradicional, mais avivada, mais pentecostal, juntos, com talvez um pensamento teológico mais calvinista, mais arminiano, mas aqui essas situações acabam sendo menos importantes do que essa importância de estarmos juntos, e ali também árabes, judeus, então é algo muito especial, principalmente porque nessa festa já tradicionalmente tem esse encontro dos messiânicos que celebram juntos aqui em Israel. Você falou justamente sobre também um aspecto profético dessa festa, né? O texto de Colossenses, Paulo falando, né, movido pelo Espírito Santo para a igreja de Colosso, em determinado momento fala para não se preocuparem com comida, com os sábados, com as luas e com as festas, porque tudo isso eram sombras, né, de algo real. Então, a gente entra aí dentro dessa questão profética aí, os estudiosos, teólogos vão falar, eram tipos, né, e que o cumprimento viria aí posteriormente. Qual é a ligação que a gente tem, então, de Shavuot? O que tem a ver com nós, Igreja de Cristo? Olha, além obviamente, do Atos 2, e é inevitável a gente falar dele, porque em Atos 2 não precisa de nem, assim, tá muito explícito ali, né, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos e ali não por acaso, então fazer uma conexão bem simples, assim, mas que é profunda. Quando o povo é liberto do Egito, a Torá vem como esse guia que vai direcionar o povo no caminho. Quando nós recebemos a salvação em Jesus, nós, a ordem que ele dá para que os discípulos esperem em Jerusalém para serem revestidos de poder, também não acontece por acaso no dia de Pentecostes, porque é uma ligação, sabemos que o Espírito Santo em nós é a palavra de Deus em nós. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina. Jesus mesmo fala que não nos deixaria órfãos, mas que receberíamos o outro Consolador, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, assim, o derramar do Espírito naquele tempo, naquela data em específico, ela inaugura uma direção que Deus traz para o seu corpo, né, para a sua igreja, para os seus discípulos agora. Inicialmente, ali eram todos judeus, a gente vai ver a conversão só um pouco mais lá na frente de Cornélio, né, e depois, principalmente Paulo, vai sendo chamado para o evangelismo aos gentios, mas todos aqueles ali, a gente já vê aquela, vamos dizer, confusão boa, né, porque quando a gente vê o que acontece no primeiro Shavuot no Sinai, quando Moisés desce, ele vai encontrar o povo idolatrando. E ali tem um ensinamento de Deus muito profundo, porque a punição traz morte. Exatamente o número de mortos ali, por conta da idolatria,
vai ser o número de batizados que acontecem na pregação de Pedro. E Pedro começa a trazer a lembrança profecias, como a de Joel, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, é maravilhoso vermos, e nisso sim, não que estudar a palavra é um problema e a letra mata, né, como às vezes erroneamente se entende, e a letra mata e o Espírito vivifica, mas que o ministério da letra, sem o Espírito, ele vai levar o homem à sua incapacidade. Mas, pelo Espírito Santo, aquilo que é impossível na carne, a Deus é possível. Então, o Espírito em nós traz vida. O Espírito traz vida, traz paz. Uma outra conexão que eu vejo incrível é o profeta Amós, ele profetiza que Deus levantaria a tenda de Davi, né? Lá no capítulo 9, versículo 11 e 12, ele vai falar sobre isso. Ele fala sobre todas as nações seriam chamadas pelo nome do Senhor. Em Atos 11, quando aqui no capítulo 11, versículo 16, quando o apóstolo está pregando, ele está batizando, eles vão trazendo a lembrança sobre essas palavras. E no capítulo 15, o versículo 15 vai falar exatamente sobre edificar o tabernáculo de Davi, sobre restaurar as suas ruínas, para que todos os nomes gentios também invocarem o nome do Senhor. Então, é maravilhoso nós vemos como que o derramar do Espírito Santo é aquilo que é necessário. Eu entendo que nós estamos profeticamente nessa lacuna de tempo hoje, onde essas 4 primeiras festas, as 3 primeiras ali no Festival de Páscoa e a de Pentecostes, já se cumpriram, e nós aguardamos o cumprimento, não por acaso elas ficam para o final do ano bíblico, então isso simbolicamente, profeticamente aponta para o final dos tempos, onde vai ter o toque da trombeta, onde teremos um Yom Kippur no final, onde nós teremos a festa das cabanas, um Sukkot, onde o Senhor reinará entre nós. Mas esse tempo que nós vivemos é o tempo que nós temos que levar a palavra, mas não na nossa força, não na nossa imposição, não na persuasão humana, mas na capacitação do Espírito Santo. Então, são conexões incríveis. A gente pode falar de diversas que acontecem nas festas, mas eu creio que essas são luz para a gente entender aonde nós estamos, quem nós somos, o que essa festa tem de tão impactante, né? Tanto falada na igreja, como Pentecostes. Às vezes a gente liga a questão do fogo, do mover de Deus, mas traz diversos outros cumprimentos e apontamentos e capacitação para nós. É interessante você abordar essa questão aí de encorajamento, né, da oportunidade e do desafio e do privilégio de levar a palavra à frente, né, a palavra do Senhor, e é isso que você tem feito aí, juntamente com a sua família, Tarcísio. Então eu queria justamente aproveitar esses 2 minutinhos finais que nós temos para você falar como tem sido esse momento atual da congregação que vocês dirigem, as oportunidades de poder levar a palavra de Yeshua aos judeus aí em Israel. Bom, o trabalho em Israel, ele exige muita perseverança, ele exige obediência, resiliência. Eu acho que cada nação tem a sua particularidade. A questão é que em Israel é meio que você sabe tudo o que vai acontecer, porque a Bíblia deixa bem registrado, né? A gente sabe os acontecimentos que nos cercam, eles não pegam Deus de surpresa e todo mundo atenta à palavra também não, porque o Senhor já apontou o que aconteceria. Mas também tem em nosso coração também uma esperança, né? Uma viva esperança, e estamos no tempo certo, no lugar certo, e todo Israel vai ser salvo. Então, Deus tem um plano, Deus nos quer, e quando eu falo nos quer, eu não falo só da minha casa, mas eu falo de todos os clientes do Senhor que têm se posicionado, que pagam um preço, muitas vezes sofrem um pouco de rejeição social, familiar, mas que tem levado. E aqui a gente tem procurado ser fiel àquilo que Deus nos confiou.
é uma comunidade que realmente vivemos isso meio a meio entre gentios e judeus, entendendo completamente que cada um está no seu chamado, né? Nenhum foi chamado para abandonar aquilo que Deus fez, né? Nasceu judeu, crente no Senhor, e o gentio está completo também. Jesus, ele é pleno, ele não precisa se tornar judeu para isso. E assim a gente tem procurado. Eu converso com eles e uma vez perguntei: o que nós somos? Uma sinagoga ou uma igreja? E deixei que eles refletissem. E a gente terminou falando sobre o reino. Na verdade, Jesus veio manifestar o reino, né? Então a gente tem procurado ser uma embaixada do reino aqui, para alcançar, para poder apacentar as pessoas, sejam pessoas não judeus ou judeus, sejam pessoas que passam aqui por um tempo, precisam ter a fé fortalecida, ou aqueles que têm vivido aqui e então com seus desafios também, o tempo, né, de agora tem reservado. Então, que peço a oração de todos para que o Senhor nos encoraje, nos dê força para continuar o que Ele nos chamou a fazer aqui. Muito bem. E, Tarcísio, aqueles que estão nos acompanhando aqui neste programa, nos assistindo, e quiserem ir um pouquinho além, né, já deste grande interesse em conhecer um pouco mais de Israel, o povo judeu, através aqui desse nosso bate-papo, e quiserem, de repente, entrar em contato contigo, conhecer um pouco mais do ministério, apoiar de alguma forma, dá para entrar em contato pelo seu Instagram, né, nas suas redes sociais, mandar uma mensagem no particular, está aparecendo aqui também. Pode, inclusive assim, em um dos últimos programas, uma pessoa daqui entrou em contato. Que legal foi isso, e ele ainda não conseguiu ir no culto, mas foi já um fruto, e como a gente vibra quando isso acontece daqui. Então tem aí o meu contato pessoal, se nos chamar a gente responde, mas também se você procurar no Google, colocar King of Kings Ministries, vai ter o site da igreja em Jerusalém, também com as informações das demais comunidades. Muito bem. Tarcísio, muito obrigado mais uma vez, pastor, por estar conosco em mais um Israel para Jesus, aí trazendo conteúdo, informações tão importantes aqui para nós, que o Eterno abençoe aí e manda um abração aí para a família também. Amém, querido, que Deus abençoe vocês, muito obrigado por essa parceria. Shalom. E nós queremos agradecer você também que esteve conosco em mais um programa Israel para Jesus. Nos despedimos aqui com um shalom para você e para toda a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.